Você deu. Olá! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nossa live será sobre frustração com o nosso psicólogo Gabriel. A gente vai falar sobre frustração, como lidar com a frustração, um tema super legal. Oi, Milena. Oi para todo mundo que está chegando. Fiquem aqui que a live é muito rica. Toda vez que a gente faz live com o Gabriel é um sucesso. E ele vai falar, a gente vai falar muito sobre esse. Acho que principalmente nesse momento, né? Que a gente. Quantas coisas que a gente tinha programado e nada aconteceu, e como que a gente lidou com isso. Enfim, muita coisa legal, muita coisa boa. Vamos esperar o Gabriel chegar. E aí a gente vai conversar sobre esse tema incrível. Vou aqui deixar fixado o nosso tema de hoje. Para as pessoas que entrarem. Vamos lá. Deixar fixado aqui. Pronto. Oi, Michel, tudo bem? Você vai ficar na live com a gente hoje também. Vamos esperar o Gabriel. Mandar um convitinho. Gente, tá vendo esse aviãozinho aí que tem do lado? Manda pro amiguinho, pra família, pra assistir a live. Vamos convidar todo mundo. Vamos lá. Vamos esperar o Gabriel. E aí, pessoal, me contem. Me contem o que vocês querem saber sobre frustração. Olha aí, o nosso psicólogo chegou. Eba! Tô ansiosa para essa live de hoje. Esse tema é muito legal. A gente sempre espera ajudar muita gente. Muita gente. Cadê o convite, Gabriel? Vamos esperar aqui o Gabriel mandar o convite para ele participar da nossa live e contar tudo pra gente. Tudo que vocês querem saber. Aê! Oi, Oi, Fabi, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estou ansiosa para essa live hoje. Que bom, que bom. Opa, também com o celular também tá aqui. Hoje eu tô num lugar diferente, então vou usar a minha pequena grande cabeça para não ficar com a luz aqui, ó. Ah, tá bom. E aí, Gabriel, o que falaremos hoje nesse assunto tão que todo mundo com certeza já passou na vida. Quem não passou vai passar. Essa sensação, né? É verdade, Fabi. Quero primeiramente desejar a todos uma excelente noite, agradecer pelo tempo e atenção de cada um, agradecer o carinho que você me recebe sempre. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, sou psicólogo, estudo hipnose, estudo a mente humana, gosto de filosofia e é sempre uma honra muito grande poder estar aqui. Hoje eu estou falando um pouquinho mais calmo, que eu estou fazendo várias meditações, Vendo. então vou tentar seguir um perfil hoje um pouco mais zen, um pouco mais autoconectado. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre frustrações, sobre algumas ideias, né? Bora. Antes disso, você gostaria de colocar alguma coisa, Fabi? Não, hoje tô aqui ouvinte e Aham, ansiosa que eu falei para eles antes de você chegar que nesse momento da pandemia, quantas coisas que as pessoas tinham combinado que não conseguiram realizar
E quantas não se sentiram frustradas? Algumas entenderam, mas eu acredito que muitas ficaram muito frustradas de não ter conseguido ou casar na data que estava prevista, Aham. ou viajar na data que estava prevista. De repente, a pessoa está ali por um ano planejando aquela viagem e aí não conseguiu, né? Eu acho que é um tema muito legal para qualquer momento da vida, mas para esse em específico vai ajudar bastante gente. Fundamental, né, Fabi? Eu vou te usar como de interlocutora para a gente poder trazer à luz aí, porque quando eu faço uma pergunta, às vezes a gente tem que mergulhar lá dentro para achar nossas próprias respostas. Então, para começar a ideia de frustração, quando a gente pega a etimologia da palavra, ela vem do latim frustrare. Frustrar, o que que significa isso? Significa engano, significa como um erro, uma falha. Mas qual será que é a falha da frustração? Melhor dizendo, qual será o engano? Qual que é o maior engano da frustração? E aí, só imaginando aí, qual que é, que eu estou me enganando? Se eu estou frustrado, o que eu estou me enganando? O maior engano da frustração é a expectativa não realizada, é o ideal idealizado, é a mente que já colocou um desejo e todo desejo tem uma expectativa. E essa expectativa idealizada, ela é frustrada no encontro com o mundo. No encontro com o mundo, seja no encontro de um afeto, de um relacionamento, de uma viagem não realizada, de uma formatura adiada, de uma série de coisas. Mas é quando o meu ideal, quando vai se conectar com o real, não bate. O meu real está vindo de um jeito e o ideal está de outro. E aí, nesse desencontro do meu ideal para o mundo real, vem o maior engano, a frustração, que é esse engano. E aí eu te pergunto, Fabi, para a gente já ir lá para o fundo dessa raiz e ir trazendo aos poucos essa resposta para fora. Na sua opinião, qual é a maior frustração da vida? Nossa, você não foi fundo, você foi lá embaixo. Cara, eu acho que depende de cada um, assim, para o que cada um é uma frustração gigante, né? Eu acho que depende, né? Depende do momento de vida. Acho que tem pessoas que estão no momento que a maior frustração é não conseguir viajar, as outras a maior frustração é não conseguir engravidar. Eu acho que eu acho que coisas adiáveis pode gerar uma frustração momentânea, mas sabe que aquilo lá, agora frustrações não adiáveis, por exemplo, tentar engravidar, não é, por mais que temos muitos métodos, mas pode ser que nenhum deles a gente consiga. Então, É, pode ser, para algumas pessoas, essa pode ser a maior frustração da vida, não ter sido mãe, por exemplo, é né? verdade. A cada encontro com a vida, a cada episódio, a cada fase, cada um vai ter uma frustração que está ali, né? Às vezes é a gravidez, é um relacionamento, enfim. Agora, vamos imaginar de uma forma ampla. Todas as pessoas da Terra, sem exceção, aquelas que têm consciência, todas as pessoas que têm um mínimo de lucidez, de consciência, ó, eu sou um ser vivo, eu sei que eu estou aqui. Qual é a frustração que essas pessoas compartilham? E não é uma pergunta fácil, não é Enem, é só para a gente ir mergulhando. Porque aí eu perguntar para você, eu estou perguntando para quem está nos ouvindo aí. Sim. Pessoal, me ajudem. O Gabriel fez perguntas muito profundas. Nossa, Gabriel, gente, sério, não sei te responder essa pergunta. Ótimo não saber, Fabi. Eu sempre falo isso para as pessoas. Quando a gente não sabe, significa que existe um espaço novo para descobrir. Meu, o que que tem naquela última gaveta? Não sei. Ah, vamos lá dar uma olhada. Então, eu vou vir aqui com uma ideia, uma visão. É, qual é a maior frustração que todos nós dividimos? A maior delas é a finitude. Saber que vamos morrer. Saber que não estamos mais aqui em breve. Seja daqui um dia, uma hora, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos. Mas é a maior frustração da nossa vida. E essa frustração,
ela acaba sendo uma ferida existencial. E o que que significa uma ferida existencial? Significa que ela reflete em vários momentos essa dor. Porque se a gente parar para pensar, o nosso bem maior é a nossa vida e como a gente vive. Então, uma pessoa que compreende, e aí eu já fui de mergulho na raiz, Fabi, uma pessoa que compreende que ela é finita, que daqui a pouco ela não está mais aqui. Quando ela entende isso, fala: nossa, hoje eu fiz uma sessão conversando com uma paciente e eu perguntei para ela: imagine que agora a sua vida tem 60 minutos. 60. O quanto você vai valorizar, o quanto você realmente vai permitir que você perca tempo xingando político, brigando com um grupo de WhatsApp, de Facebook, de redes sociais. Quanto desses 60 minutinhos que você tem aí na sua vida? Você tem 60 minutos. Imagine você aí que está nos ouvindo, que você tem 60 minutos de vida. Você ia ficar assistir uma série no Netflix, você ia, sei lá, se empanturrar de alguma coisa para preencher. Ou será que você ia ligar para quem você ama, ia abraçar quem você ama, ia pedir perdão para quem você quer pedir perdão, ia pedir perdão para si mesmo, ia perdoar quem precisa ser perdoado, ia agradecer quem precisa ser agradecido? O que será que faríamos se tivéssemos 5 minutos, por exemplo? Então, quando a gente se lembra que somos finitos e que essa é a nossa frustração maior da vida, a gente consegue ir para a cura maior das frustrações. Mas a gente já chega lá. Antes eu queria saber o que isso te faz pensar e sentir, Fabi. Essas ideias, essa percepção, essa reflexão. Eu acho que faz sentido, acho que faz sentido de que a gente tem que viver o hoje, obviamente não loucamente, como se fosse o último dia da vida, mas é, parar de se preocupar com coisas tão mínimas. E eu escutei esses dias uma pessoa, aquele Tadashi lá da meditação, Aham, de ele falar que a gente tem que pedir paz e amor no coração. Então a gente tem que esperar vir tudo que vai trazer para a gente paz e amor no coração, porque às vezes a gente está querendo tanto uma coisa, achando que a felicidade está ali. Só que a felicidade não está ali, só que a gente não está vendo. E aí a gente uhum, fala, pô, mas por que que ainda não comigo? Por que que ainda não aconteceu? Por que que eu ainda não fui? Por que que... Cara, é isso, acreditar que se não está acontecendo com você é porque não era para acontecer com você agora, pode acontecer com você daqui a um tempo, pode nunca acontecer com você, mas acho que a gente tem que parar de depositar a felicidade numa coisa só e achando que é aquilo que vai trazer felicidade para a gente. Eu aham, acredito muito nisso, depois de muita maturidade, né? Porque sim. quando eu era nova, eu jamais pensava nisso. Tomava um pé na bunda, achava que era o fim do mundo e aquele Uhum, homem da minha vida. Não, não era. Mas quando você pensa, tipo, a minha felicidade está nisso. Voltando à questão de tentar engravidar. Às vezes você acha que a felicidade, sua felicidade só vai completar quando você tiver um filho. Talvez não, para você. Então você começa a olhar em volta, nossa, todo mundo tem filho, menos eu. aham. Então acho que a gente tem que parar de reclamar do que a gente não tem e ficar feliz com o que a gente tem e agradecer. E se não tiver bom, vamos atrás. E enfim. É verdade. Não sua pergunta. Perfeito. Eu quero trazer então algumas reflexões lógicas, mais racionais, para que as pessoas possam refletir e pensar como lidar com a frustração. Primeiro, já que é uma ilusão, é importante que se lembre, até a etimologia da palavra diz que é enganar-se. A gente só se engana porque a gente espera algo e aquilo não acontece. Basta entender isso. Então, eu queria falar um pouquinho racionalmente de alguns aspectos
para que a gente possa entender esse processo da frustração. Então, se a gente começar a pensar, existem dois tipos de desejo. Um desejo onde eu quero que algo externo preencha uma falta interna. Então, esse desejo é o desejo de que o outro. Eu amo música clássica. Eu quero que o meu marido e minha esposa também amem música clássica para que a gente possa dividir isso juntos. É uma expectativa que eu estou esperando que minha esposa, meu marido sejam dessa forma. Já não está no meu controle, já está fora de mim, já é por uma necessidade de falta. Outro exemplo. Eu estou comendo compulsivamente. Quando a gente pensa em droga, comida, bebida, qualquer tipo de substância que altera a nossa consciência, qualquer tipo de distrações, quando não escolhida conscientemente, é uma busca por alívio. É uma busca para você trazer um pouquinho de prazer para o seu coração momentaneamente. Às vezes para não pensar, às vezes para aliviar uma dor. Então essas são buscas genuínas que o nosso corpo humano, vivo, que deseja. Eu estou aqui conversando com você e pode ser que eu não esteja com fome, mas se um cheiro maravilhoso me invadir aqui, a salivação, essas partículas vão fazer que eu fique com fome. Então nós somos afetados pelo mundo e afetamos ele. Então, de alguma forma, esse primeiro desejo é o desejo pela falta. É um desejo que eu busco preencher um vazio interior. Um vazio de um sentimento, um vazio de um medo, um vazio de uma angústia, um vazio de uma expectativa projetada. É muito comum pais, mães, por exemplo, eu quero que meu filho seja engenheiro, eu quero que minha filha seja médica, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas é uma expectativa daquilo que você acredita que é o melhor para aquela pessoa. Mas aquela pessoa é outro universo, é outro planeta, são outras leis que funcionam com aquela pessoa. Então, existem as frustrações desses tipos de desejo. Eu quero que meu marido seja de um jeito, eu quero que minha mulher seja de outro, eu quero que meu emprego, eu quero que meu chefe. E existem essas frustrações que a gente espera que o mundo seja diferente. Eu quero que Eu o. eu quero, né? Eu. Tudo pela falta, tudo para preencher um vazio interior, um vazio que existe, existe mesmo, é genuíno. Só que a gente não sabe o caminho. Se a gente soubesse o caminho, a gente caminhava. Então, a grande notícia boa que eu dou, poxa, eu vivo, sei lá, bebendo um copo de uísque toda noite. Eu sei que não me faz bem, é algo que eu quero parar, mas eu sinto essa necessidade. A boa notícia é que olhando por um outro prisma, por mais que isso seja danoso, por mais que isso seja não saudável, essas buscas, elas têm por si só uma busca dessa autocura, uma busca desse preenchimento. Então, tudo na nossa vida acaba gerando, tudo não, né? A grande parte da nossa vida acaba girando em torno de preencher esses vazios. Só que a gente não percebe. A gente segue ciclos na nossa vida. Eu sempre arrumo o mesmo tipo de relacionamento, ou então eu sempre arrumo o mesmo tipo de trabalho, ou então insatisfeito. E esses ciclos são porque muitas vezes existem crenças conflitantes no nosso interior e que esses desejos estão sendo o tempo todo frustrados. Eu queria que minha mãe fosse mais acolhedora. Meu pai falou de tal jeito comigo. Isso afeta principalmente o nosso eu criança, a criança lá ferida. Então, esses são os desejos que vão sendo tentando ser preenchidos pela falta. Qual que é o outro desejo, Fabi? É o desejo que os gregos chamam de eudaimonia. Eudaimonia é a alegria do instante presente, é a alegria em realizar aquilo. Então vamos supor que eu possa me sentir extremamente alegre ao dar um abraço no meu filho. Isso não significa que eu espero algo em troca, que eu estou pensando no futuro, estou pensando no resultado. Eu não estou trabalhando para ganhar dinheiro, eu estou trabalhando porque eu amo. Então, por exemplo, meu trabalho clínico é um atendimento de eudaimonia, onde eu estou entregue, onde eu estou mergulhado. Então, esses desejos é um desejo onde você não está projetando a sua falta e esperando que o mundo te preencha. É um desejo onde você está doando o seu coração, onde você está nessa troca. Eu dou um sorriso, eu recebo um sorriso de volta. Eu dou um abraço, eu recebo de volta. Mas eu não dou na expectativa do resultado. Eu não dou que. Então, percebe a diferença? Um desejo, eu quero que o meio externo satisfaça como caminho, é uma ponte. Eu quero que o outro, as relações, o dinheiro, seja lá o que for, seja um caminho para que eu me sinta de alguma forma. Enquanto dessa forma eu ajo. Enquanto esse desejo de eudaimonia, esse desejo que tudo preenche, esse desejo pleno,
é uma ação, é uma criação, é criativo, é um desejo de potência. Nietzsche, Spinoza trariam a versão de potência, agir como imanência, de dentro para fora, de dentro para fora. Então essa é uma primeira diferença que eu gostaria de colocar. Perceba, Fabi, vamos supor que eu estou fazendo um atendimento clínico. O que seria um atendimento de eudaimonia, de entrega, de desejo sem frustração? É um desejo que sobra. O que seria um atendimento como esse? É eu estar extremamente presente no aqui e agora, entregar o meu melhor de coração. É como plantar. Você pode plantar num terreno de 10 mil hectares. As plantas vão nascer em tempos diferentes. Então, a gente está semeando, sem esperar a colheita. Esse é um contato de desejo eudaimônico. E quando existe esse desejo, não há frustração. Não há frustração porque você está na verdadeira vida. Qual vida? O aqui e agora. Qual vida? O presente. Hoje eu li uma frase de uma colega de curso que era: a eternidade está entre instante a instante. Então é algo assim. Então é algo dessa presença. Então não há frustração quando eu estou me doando, quando eu estou entregue, quando eu estou presente, quando eu não estou na expectativa de um resultado. A frustração só existe nesse outro tipo de desejo. O que isso te Olha, faz pensar e sentir? hein? Isso é muito legal. Desses dois tipos. Enquanto você se doa, você não se frustra. Você se frustra quando você cria a expectativa no outro, ou no outro ou naquilo, né? Que aquilo é o que vai resolver a sua vida. E aí não acontece, pronto, frustrou. Exatamente. Ô, Gabriel, você já terminou essa linha de raciocínio? Senão eu vou guardar só. Já, já, já. Eu acho que, por exemplo, para quem tem filho, a frustração ela é muito importante, né? Oi, Fabi? Oi, eu travei aí? Tá me vendo? Tô. Quando você tem filho, a frustração é super importante, né? Para criança. É bom a criança ter uma. Como que trabalha a frustração numa criança, por exemplo? Bom, psicologicamente eu não sou um especialista nesse assunto, porque eu acho que é como o pediatra, você tem que ir no especialista quando a gente fala em criança, mas nós somos seres humanos, então a regra não vai diferenciar muito. Pode mudar a forma. Por exemplo, uma terapia para crianças é outra comunicação, é desenho, é brincadeira. Muda a forma, mas o intuito, o objetivo, a maneira é a mesma coisa, fazer a terapêutica, né? Então, como lidar com frustrações de criança? Eu vou falar como eu faço com meu filho, por exemplo. Essa iniciativa veio da mãe dele e eu adorei. Que, primeira coisa, aprender a acalmar. Que é, se as pessoas quiserem pensar em anotar, depois eu vou ver a pergunta da Simone aqui com calma. Se as pessoas quiserem anotar esses passos, isso é válido não só para criança, mas também para qualquer pessoa. Então, quando a gente se frustra, eu vou falar depois das intensidades de frustração, mas quando a gente se frustra, a gente recebe um impacto emocional. Então eu chego no meu filho e falo: Gael, respira. Aí ele faz assim, com 2 aninhos, põe a mão na barriguinha e faz assim. O que eu estou ensinando ele? Eu estou ensinando ele a se acalmar primeiro. Se Sim. acalmar. Porque se ele está na raiva, na culpa, na tristeza, ele não, ele não vai conseguir compreender. Ele vai estar só reativo. Então, primeiro passo para lidar com frustrações, se acalmar. Vou falar do meu filho, depois eu entro em algo maior. Depois que ele se acalma, pensando em crianças, todas as frustrações, quando feitas naturalmente, ninguém vai frustrar o filho de propósito, penso eu. Mas elas fazem parte da vida. 99% das coisas que a gente quer na vida não acontece. Ah, quando eu tiver 15 anos vou ter uma namorada assim. Quando eu tiver 20 vou casar e morar em Guarulhos. Sei lá. Cada um tem os seus sonhos, as suas projeções continuamente. E a vida é feita de muito mais frustrações do que realizações. Então é saudável permitir que a criança se frustre. Uma coisa que eu aprendi sobre educação que eu acho lindo é: nunca faça por uma criança o que ela pode fazer por si só. Um grande amigo fantástico.
E algo muito interessante, porque ela vai se frustrar. Ah, eu quero aprender a desenhar. Não adianta desenhar por ela. Ela tem que desenhar errado, ela tem que se frustrar, porque é o processo da vida, não tem jeito. Então agora vamos pensar numa vida adulta. Depois que eu me acalmei, quando a gente pensa qual a maior frustração, a morte. Isso serve também para o processo de luto. Fizeram um estudo, se eu não me engano, não sei se era uma psiquiatra americana, porque é atualizado, porque continua vivencial isso, mas eu não lembro exatamente a origem, enfim. Mas esse estudo comprova o seguinte, que existem algumas fases que normalmente as pessoas passam por um luto. Quando alguém que você ama morre, a frustração tem o mesmo impacto, Fabi. Imagine alguém que sonhou a empresa a vida inteira, sonhou com aquela empresa, trabalhou 15 anos, puf, não deu certo a empresa, faliu em 6 meses, um ano. Olha isso, olha o tamanho dessa frustração. Então, normalmente, ela passa por algumas fases: negação, raiva, isso vai variando de ordem. Eu não vou lembrar exatamente, mas é negação, raiva, a pessoa fica numa certa confusão. Então, as fases que a gente lida com a frustração, elas também passam por isso. Meu, não acredito que eu perdi meu dinheiro, não acredito que meu marido me chifrou, minha mulher me chifrou, não acredito que. Imagine perder alguém que ama. Então, é, frustração. Primeiro eu nego, eu não consigo aceitar. Depois eu começo a ficar com raiva, jogar para o mundo. Ah, a culpa é desse governo, a culpa é da pessoa, a culpa é disso. Às vezes a pessoa se culpa também. Ah, eu fui um empresário incompetente, eu fui uma filha incompetente, a culpa é minha. Então, vem muito de jogar para fora ou para dentro. Aí depois, com o tempo de cada um, respeitando a cada um, vem um processo de amadurecer interno, de digerir. A nossa comida tem o seu tempo de digestão, assim como as nossas dores da vida. Então, as frustrações, dependendo da intensidade, elas precisam passar por um tempo de maturação, de compreensão. Poxa, já aconteceu. Então, o primeiro passo para se libertar de vez, saber, poxa, me libertei, é quando você sente aqui, que acolheu e aceitou o que já foi. A gente não tem como mudar o que já foi. Então, poxa, quem somos nós para querer mudar o que já foi? Só que no meio de, imagine, 15 anos juntando dinheiro para ter empresa em um ano falha. Aí a gente vai por diversas formas. Então, frustração. Primeiro, encontrar essa paz interior, se acalmar, se acalmar. E no meio de uma frustração é muito difícil. No meio de uma É, frustração dessa intensidade. bastante. Só para conceituar e finalizar esse raciocínio, eu queria aproveitar e trazer os três níveis de frustrações. A gente pode pensar numa frustração de intensidade rasa, da intensidade camelo, que é quando são essas pequenas coisinhas do dia. Poxa, esqueci minha carteira, fulano não está me atendendo. São pequenos lutos. São pequenos lutos, Fabi, são pequenos enganos. Por que são enganos? Porque eu queria que ele me atendesse, eu queria que eu não tivesse esquecido. E a gente perde tanto tempo na vida com essas pequenas frustrações. Aí a gente tem as frustrações mais intensas, que são frustrações leão. O que é frustração leão? É algo que você se dedicou muito. Então, sei lá, eu tenho um projeto na minha empresa, vai demorar 6 meses, eu faço, me dedico, tananã, não bato a meta, o projeto não dá certo, buf, vem o choque com a realidade, choque com a realidade. Falam que a ilusão é doce, é como pular de paraquedas a ilusão. Ela é doce, gostosa, agradável. Mas aí entra na frustração de que você se doou, você não criou uma expectativa no outro. Você se doou para aquele projeto e aí, de repente, sei lá, veio alguém e jogou areia no projeto, veio alguém. Daí não é uma frustração de criar expectativa no outro, é uma frustração de tudo que eu fiz, alguém foi lá e jogou areia. Exatamente. Às vezes não é nem alguém, é a vida. O projeto não deu certo, o projeto não deu certo, é a natureza. Ninguém tem esse poder de nos frustrar. Isso que é importante, vem de dentro. Não, nunca vem de fora. É sempre de dentro. A raiva vem de dentro, a culpa vem de dentro, a mágoa. A emoção surgiu, é igual um espirro. Eu tô aqui, espirrei. O que eu vou fazer com isso depois cabe a mim. Agora o espirro é quase que uma manifestação fora do meu controle. E a última intensidade, a intensidade mais intensa, é muitas vezes um processo de perder alguém que se ama, por exemplo. Você vai ficar pleno de frustração, pleno de tristeza, pleno de angústia. Era o seu ideal. Poxa,
Você pega uma pessoa vamos deixar um pouco mais leve, pega uma pessoa que tem um bichinho que é da família. Eu tinha uma cachorrinha de 18 anos, faleceu, minha irmã cresceu com ela, ela viu, fazia parte da realidade dela todos os dias, em várias etapas da vida. Olha o impacto que tem isso, é uma frustração, é a frustração da morte, a máxima frustração do qual a gente não se livra. Então, isso a gente vai ficar um dia, dois, cada um com seu tempo, uma semana, cada um com seu tempo. Mas vai ficar imerso, vai ficar mergulhado nesse processo de aceitação. Se a gente para pensar, a tristeza, a gente fica revendo algumas coisas. É quase como se a gente estivesse compreendendo. É como ler um livro. Se eu ler uma vez, eu entendi uma coisa. Se eu ler 10 vezes, eu entendo muito mais. Então a tristeza nos obriga a olhar para dentro, nos fechar e ficar olhando para essas coisas. Se a gente vai aceitando, e aí é o que liberta a frustração. Aí é a cura das curas, aí é a libertação. Aceitar as frustrações. Só É que quando você quanto maior. com aquilo, né? Oi? É quando você não sofre mais com aquilo, né? Yes. Você aceita. Exatamente. Quanto maior o nível de a intensidade emocional da frustração, camelo, leão ou pleno, mais demorado, mais lucidez, mais trabalho é necessário. Perder alguém que se ama é como perder uma parte de você. Você precisa reaprender a viver diante daquela nova situação. Então é um auto-esculpir-se totalmente forte, poderoso, intrínseco. Então a gente pode pensar juntos aqui daqui a pouco algumas ideias para aprender a acolher mais, aprender a aceitar mais, cada uma das coisas, né? Tá, a gente vai deixar pro final, tá? Tá. Essas dicas básicas que eu adoro. Vamos ler a pergunta da Simone? Ela colocou: Uhum. estou na busca de entender o porquê quando eu conquisto algo, abandono depois da conquista. Qual pode ser a minha falta interna que me faz fazer isso? Legal, né? Uhum. Acho que tem muitas pessoas que. O Michel tá falando que ele também é assim. Quando eu mergulho para fazer uma empresa e eu vejo que tá rodando, depois, tipo, eu sinto falta de fazer outra coisa. Ele tá falando que quando ele mergulha numa empresa para fazer uma coisa, e aí a empresa cresce, roda e tal, aí ele já se sente. Ele perde o tesão de estar naquela empresa que já tá rodando. Uhum. Eu, Gosto de desafios, né? então, as causas são bem variadas. Eu vou falar algumas possibilidades que eu enxergo diante disso, que talvez sejam mais comuns ou não. Quando a gente pega alguns temperamentos, tem gente que gosta muito da novidade, por exemplo. O novo é muito apetitoso. Provavelmente uma pessoa que gosta do novo não tem como valor segurança, valores mais rígidos, tem um valor mais de aventura, de explorar. Então o novo tem um sabor especial para todas as coisas. Uma comida nova, um relacionamento novo, tudo que é novo a gente gosta muito. Claro que tem as surpresas que não são tão boas. Então isso é um ponto. Outra coisa, outra possível causa em relação a soltar. Tem gente que gosta do processo criativo, de criar, só que não gosta da acabativa, por exemplo. Não, eu sei que não é o caso do Michel, mas tem gente que gosta de conquistar alguma coisa e depois não manter. Agora, eu queria ir um pouco nessa pergunta da Simone. Ela Quando eu colocou, conquisto. complementando, tipo concurso. Depois que passei, não valorizei mais. E concurso é uma coisa que dedica muito, né? Fica estudando por meses para passar naquilo, né? Acho que é a dedicação e a ansiedade depois. Depois que passou no concurso, o que aconteceu, Simone? Você não sente mais alegria de estar lá? Perdeu o Mas sentido? você não quer mais estar lá no concurso, você agora quer outra coisa. É isso? Só para a gente entender, né? Se a gente vai Aham. responder para ela. Porque o que acontece? Tudo na vida que a gente faz é uma busca de sentir. A gente está buscando sentir alguma coisa. Quando eu fiz a minha faculdade de marketing, que foi a minha primeira faculdade, fazia sentido para mim. Eu estava lá de corpo e alma, eu gostava, me divertia, era jovem, queria, não estava querendo saber de muita coisa, mas me divertia. Agora, acabou o sentido quando eu comecei a me conhecer e entender o que fazia, o que eu queria, porque a gente é um processo de mudança. Nós somos um processo fluido, tudo na vida é constante, isso é a máxima. Nós somos um processo de mudança. Então,
em algum momento não faz mais sentido. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela queria, sonho era ser subgerente, virou subgerente. Aí o sonho era ser gerente, ser gerente. O sonho era ser diretora, virou diretora. Ela não queria mais nada, tinha outras opções. Podia ir para outros cargos, mas não fazia sentido mais para ela. Ela queria voltar para a família, queria voltar para filhos. E nesse mergulho. Então muda ao longo da trajetória o nosso sentir, porque os afetos da vida, nos encontros da vida, fazem com que a gente se transmute. Quando a gente pensa em relacionamentos, a gente cai num ponto muito profundo e interessante. Por exemplo, existe uma tendência das pessoas, vamos supor que, sabe aquele morde e assopra? Sabe aquele que dá e tira? Igual gato. Quando a gente pega um padrão muito comum em relacionamentos. Às vezes a pessoa busca se sentir amada, por exemplo, e encontra em alguém esse sentimento. E aí ela vincula aquela pessoa àquele sentimento. Depois que aquela pessoa entregou, perde essa questão de adrenalina. Então a gente tem um negócio que chama um pareamento de estímulos. Isso é da comportamental. Como que funciona, Fabi? Pavlov pegou e fazia. Toda vez que eu via um sininho, o cachorro recebia comida. Toda vez que eu ouvia o sininho, o cachorro recebia comida. Uma hora ele ouvia o sininho e salivava, porque ele condicionou isso. Então existe um condicionamento que é mais ou menos assim. Vamos supor que eu estou me relacionando com uma garota. E aí é muito gostoso a presença dela, só que de repente ela se distancia de mim. Aí abre uma falta no meu coração, abre uma espera. Essa espera, eu fico só girando expectativa. Aí ela volta, se relaciona um pouquinho mais. Aí minha expectativa é atendida. Aí vem a falta, eu fico triste, fico me sentindo sozinho, aí ela volta. Em algum momento, essa falta fica no meu cérebro, no meu inconsciente, que é prazerosa, porque logo vai vir a recompensa. Olha as associações que às vezes a gente faz. Então, quando a gente pensa de soltar por abandono de relacionamento, às vezes é simplesmente um medo de ser abandonado. Então, eu tenho muito medo de ser abandonado. Então, eu quero te conquistar, fico com você e vai. Quando eu vi que eu te conquistei, agora eu gosto de você, você gosta de mim, mas eu tenho medo de ser abandonado. Por ter medo de ser abandonado, eu vou terminar. Então, essas causas são muito variáveis, Simone. Eu não saberia te dizer com precisão, porque a gente precisa entender as causas pessoais. Porque aqui são só ideias, mas aí veja o que ressoa com você, veja o que faz sentido, e aí você reflete. É, porque depende da história de cada um, né? Do que cada um. Acho que ela deveria buscar lá atrás, é isso mesmo, lá atrás, como que era para ela quando ela conseguia, de repente, ganhar o brinquedo que ela tanto queria, né? Aí ela ganhava o brinquedo, ela não queria mais brincar, né? E aí veio Uhum. a vida dela, como que era. Nossa, tem tanta coisa, né? Que dá Tem para muita coisa, muita coisa. muita coisa que dá para puxar. Uhum. E aí, Gabriel, você como que lida assim? Assim, eu sei que é muito, né? É muito, não dá para responder, não tem uma resposta assim, né? Depende de cada um e tal. Mas eu acho que Uhum. aquela dica universal, sabe? Uhum. Por exemplo, quando você está frustrada com alguma coisa e você está naquele momento de raiva, né? Por que não? Por que comigo? Por que isso aconteceu comigo e tal? E tem gente que fica por muito tempo nessa raiva. Tem pessoas que ficam para ela ficar quieta, se fecha, e tem pessoas que falam, né? Tipo, eu gosto de falar, porque quando eu falo, vai embora a frustração, entendeu? O Michel tá falando que tem gente que gosta de guardar para ela, se fecha e espera o momento. E tem gente que põe para fora, que é o caso dele, que quando ele põe para fora, ele parece que a frustração liberta, né? Quando põe isso para fora e tal. Eu também, eu preciso pôr para fora, senão eu fico muito, eu não consigo guardar para mim nada, nunca. Nada. Até Uhum. coisa que ninguém deveria saber, eu não consigo guardar e eu conto. Uhum. Voltando, só finalizando aqui a Simone, vou analisar. Estou na busca do autoconhecimento, muita surpresa com tudo que estou descobrindo. O autoconhecimento, a gente já falou isso aqui, Simone, não sei se você viu a nossa live, se você não viu, vai lá ver, tá no meu feed.
sobre o autoconhecimento. Foi a primeira live que a gente fez, né? Sobre autoconhecimento, ou a segunda? Eu acho que foi a segunda, Fabi. Ah, não, foi a segunda. A primeira foi sobre medo, Aham, né? A segunda. exato. E, nossa, eu recebi muitos elogios sobre essa live. Tá riquíssima essa live. Então, Simone, se você não assistiu, assista. E realmente, quando a gente vai autoconhecendo, a gente vai descobrindo cada coisa. Mas é bom, porque você vai desatando nós, né? Você vai ver Exatamente, Fabi. como você vai desatar um monte de nós. Mas vamos Aham. lá. Essa Vamos lá, então dicas para lidar com essa raiva, com essa negação, com essa frustração. Então eu quero dar dicas de acordo com a intensidade da frustração, tá bom? Então eu vou começar com a mais intensa. A mais intensa, qual que pode ser uma grande frustração? Perdi alguém, perdi um cargo, perdi um emprego, porque é uma frustração, lembrando, é um engano da minha mente, porque eu acreditava que ia acontecer A, mas a realidade me trouxe B. Então, bom, eu acreditava que meu filho ia viver para sempre e assim vai. Então, intensidade. Vou pegar quem está sofrendo com uma frustração intensa. Uma frustração é uma perda, é uma desilusão, é um engano. Então, quem está com uma intensidade muito grande de angústia, primeiro, deve se dar o tempo de se acolher. O que significa se acolher, Fabi? Tirar um tempo. Você quer ficar na cama? Faz o possível para ficar na cama, sentindo, acessando o que está sentindo. Aí são dois passos. Eu comentei talvez um pouquinho num outro momento, dois passos. Um primeiro é se permitir descansar, distrair, fazer uma bobagem, fazer algo legal, e depois refletir sobre isso. Refletir sobre isso. Esse é um ponto para quem está com muita intensidade. Segundo, que o Michel, você falou que é fantástico, expressar. Quando a gente expressa, a gente fala e se ouve. E a gente divide isso, aí a gente compartilha. E às vezes vem algo. Se Quando você ouve. está falando para o outro, você está se ouvindo. Uhum. E Exatamente. muito importante, né? Muito importante. A gente se descobre, fala, nossa, eu não tinha percebido isso. Várias sessões, o paciente está falando, ele mesmo vai achando respostas que ele não tinha percebido. É muito, muito comum isso. Então, se dê o seu tempo. Esse é o melhor recado que eu dou para alguém que está com uma intensidade, lembrando, intensidade de angústia, de sofrimento com frustração. Se dê o seu tempo, se permita ter o seu tempo, porque é muito sofrimento. Então, diante de uma intensidade, eu dou uma outra dica muito interessante. Que a gente aprendeu na psicologia. Elabore o luto. Sofra. Yes! Sofra. Não tem Yes! que sofrer. Sofre, porque aí isso vai passar mais rápido. Quanto mais você Yes! sente, menos, né? Sofra, sofra. Uhum, uhum. Exato, perfeito, Fabi. É isso, acessar, acolher, vivenciar, experienciar. Nossa sociedade acha que dor é um problema, tristeza é um problema, fruto de imagem. Pelo contrário, aquilo te potencializa, te engrandece. Nietzsche falava que rasga o peito para caber mais potência, mais vida. Na dor está o nosso combustível. É. Então, acessa isso, mergulha. Ali vai ter um Todo tesouro muito prazer brilhante. vem depois da dor, né? Eu aprendi isso com você, Yes, exatamente. né? Então, que honra, que honra. Então, nessa intensidade, fazer isso. Uma outra dica última para intensidade, mas que serve também para outras coisas. Vá buscar conhecimentos e vai ouvir pessoas que passaram por isso. Eu indiquei para uma paciente que estava passando por um luto muito, muito intenso. Realmente um luto patológico. Que o luto é um processo natural, saudável e normal. Agora, um luto patológico é ficar 5, 10, alguns anos sofrendo, não conseguindo ter uma vida normal por causa daquilo. Então, era um luto patológico. Então, eu indiquei que ela visse vídeos de pessoas relatando como foi a sua experiência ao perder alguém, como elas lidaram com isso, como elas passaram por isso, médicos com cuidados paliativos, e algumas vezes essas pessoas dão a voz para essa pessoa que não tem alguém para compartilhar, ou que não sabe como, ou não tem vontade de compartilhar porque dói muito. Então, ao ver alguém falando, ela se coloca lá. Então, pode ver no YouTube, pode assistir um filme sobre isso, porque isso dá novos referenciais, dá novos referenciais. Novos referenciais é outros pontos de vista que enriquece a gente, que nos afeta. Então, seriam essas três dicas.
se conectar, colocar para fora, se dar o seu tempo, acolher, vivenciar e buscar esses conhecimentos, se dar o seu tempo. Isso para intensidade e frustrações. Vamos para uma média. Então tá farol vermelho lá. Agora vamos farol amarelo, uma intensidade média. Você que está com uma intensidade média, se conecta com a lucidez. Então, esse processo de negar, não, não é possível, não é possível, não era isso que eu queria. Primeiro, a dica que eu falo, fique com essa frase, fique com essa frase. Aceitar e acolher. Aceitar. Focar na solução. Poxa, perdi meu emprego. Se você consegue acolher a dor e focar na solução, fazer bom uso dessa situação, você se empodera. O que é aceitar? Ah, uma pessoa me roubou o meu computador novo. Eu tenho que ficar feliz com isso? Não, de maneira nenhuma. É uma frustração. Às vezes você trabalhou muito para conseguir isso. O que você deve fazer? Colocar na sua mente o mais rápido possível que a dor é inevitável. Aquilo dói, é uma pancada. Mas o sofrimento, o remoer, o ruminar, o ressentir é uma escolha. Então, Não quanto perdoar, ficar falando aquilo a vida inteira, que foi roubado naquele, né? Tipo, já passou 2 anos, você já tá com o computador melhor que o que te roubaram e você ainda tá falando daquele computador que te roubaram. Exatamente. Quanto mais a gente rumina, é como se a gente mesmo colocasse pesos nisso. Então, o mais rápido possível que a gente conseguir é parar de ruminar, acolher e focar na solução. Poxa, perdi esse computador, já sei. Vou fazer o máximo possível para comprar um 10 vezes melhor. Eu vou usar a dor de não ter isso para conseguir combustível para encontrar um emprego que eu compraria isso um por dia. E isso é transformador em combustível de força. E começa aqui. Começa nessa decisão. Essas dicas valem para uma frustração simples. Mas para frustrações simples, eu indico às pessoas então a gente falou da intensidade vermelha, amarela, vamos para uma intensidade do dia a dia. Eu aprendi comigo, se meu celular cai e eu murmuro, reclamo, quer dizer que eu não estou bem comigo, que eu estou irritado, estou meio fora de si. Se o celular caiu, eu nem liguei, pega de volta. Então eu convido as pessoas a pequenas frustrações do dia, olharem para essas frustrações e pensarem como uma oportunidade. Uma oportunidade para lidar, aprender a lidar, falar, nossa, que delícia que eu quebrei o copo, que maravilha, que coisa bem-vindo o copo quebrado. Eu amo o copo quebrado. Isso é uma frase do meu querido professor Vanin. Bem-vindo, bem-vindo. Como dar bem-vindo aos acasos e os imprevistos. Bem-vindo. Então é uma mudança de paradigma mental. Abrir os braços para esses acasos. Porque quando a gente olha por trás, Fabi, é uma criança mimada querendo falar, né, eu quero que esse copo não tenha quebrado, eu quero. E a gente é assim com muita coisa. Ah, restaurante, esse prato aqui não tá do jeito que eu quero, manda voltar. Tudo bem fazer isso, tudo bem. Mas que você faça isso com paz. Por favor. É, teve uma época da minha vida, eu fiquei uns 10 meses desempregada, assim, quando eu tinha os meus 29 anos. E aí, não, 30 anos, por aí. Daí, fazendo entrevista e não passando, fazendo entrevista, não... Bom, enfim, até que eu fui para uma entrevista onde eu achava que aquela empresa fosse a empresa. E aí eu passei por 4 etapas, cheguei na final, e aí eu precisava fazer uma apresentação sobre a empresa para passar nessa entrevista, para conseguir a vaga. Nossa! E aí era uma apresentação para umas 10 pessoas da empresa. Pensa. O que eu fiz? Tomei uns 5 cafés antes da apresentação. O que aconteceu comigo? Eu não sabia, eu não lembrava de nada que eu tinha falado na apresentação. De nada. Eu tava tão nervosa. Eu tava tão nervosa e apostando todas as minhas fichas naquela empresa que um menino me fez uma pergunta, tipo, e se o cliente falar não sei o quê? Eu juro, olha, eu juro por Deus, eu não lembro. Eu falei assim, se o cliente perguntar esse problema dele. Eu
juro, eu não lembro. A apresentação, quando acabou a apresentação, as pessoas falaram obrigado. Aí eu acho que eu perguntei, eu fui bem e tal. E quando me ligaram para falar que eu não passei, aí eu falei, mas eu gostaria de saber o que eu fiz de errado na apresentação. Aí me contaram. Eu só não passei por isso, porque a vaga era para ser minha. Mas olha isso, Gabriel, assim, ó, se eu olhar hoje, olhando de fora, o que eu penso? Que empresa, entre aspas, medíocre, porque assim, não de ter me reprovado, mas olha isso, a pressão de fazer em um candidato. Você fazer o cara na última etapa, a vaga só é sua se você apresentar para 10 pessoas numa sala. Sendo assim, que eu nunca tinha trabalhado, não sei o produto, né? A gente estudou o produto pelo site e tal, fiz a apresentação, mas, cara, eu falei, imagine trabalhar nessa empresa. Se já tá essa pressão para ser contratado, imagina o dia a dia. Hoje, olhando de fora, eu penso isso, né? Mas, assim, naquele momento eu queria tanto. E aí, quando eu soube que eu não consegui a vaga, eu fiquei assim, eu juro, o Michel até achou que eu fosse precisar fazer terapia e que eu ia entrar numa depressão, porque o tanto que eu chorava, o tanto que eu fiquei. Mas também tem o fato de eu tava há 10 meses desempregada, né? Então foi a empresa que brilhou meus olhos também. Eu achava que fosse incrível. Mas olha essa frustração, cara. Tipo, naquele momento, aí é o que eu falo da base. Se eu não tivesse uma base familiar, eu não sei o que seria, assim. Eu acho que eu teria me afundado por uns 2, 3 meses ali naquela angústia, naquela raiva. E aí, raiva de mim, né? Porque a resposta foi: você não passou por culpa sua, porque você disse, dane-se o cliente. Aham. Entendeu? Então, já tive toda a pressão para chegar na última etapa, e quando eu estava um passo de conseguir, eu mesma destruí. Aham. Olha aí. Aí Quanto depois, mais... consegui um outro trabalho e tal, e aí depois vi Aham. que realmente aquela empresa, eu ia ser uma escrava dentro daquela empresa, tipo. Por isso que o cursinho tem um negócio de respiração, eles falam, É, né? Por causa da ansiedade. é ansiedade. Se eu soubesse Exatamente. medicamento, né? Não ia. A gente sempre quer. A gente tem essa ideia, né, Rui? É tão bom. A gente, puxa, se eu pudesse saber disso antes de passar por isso. Aí eu fico pensando, não era para eu trabalhar lá, gente. Aham. Tipo, depois ficou muito claro isso para mim, sabe? Agora, imagina se eu ficou remoendo. Se eu tivesse passado naquela empresa, se eu tivesse conseguido aquele emprego, se eu tivesse se. Aí você tá no fundo do poço, cara. Aí É. esquece. Quanto maior o desejo, maior a expectativa. Quanto maior a expectativa, maior a frustração se ela não se realizar, né? E aí precisa de muita serenidade, passar por esses processos, seguir essas ideias. E quando a gente está mergulhado na intensidade de um sofrimento, a gente não acessa os nossos melhores recursos. O que são Não. melhores recursos? Nossa inteligência, nossa calma. Quando você está doente, você não está pronto para fazer. Eu levanto 50 na academia. Pega uma febre de 40 graus, fica com uma torção de ombro, vai ver se você consegue. Não dá. Então, o desespero, a angústia, ele vai tirando da gente as nossas potencialidades. Então, até que a gente recupere e possa olhar com sensatez, com lucidez, é um processo, né, Fabi? Então, eu acho que como processo máximo, e aí eu te pergunto, qual aprendizagem você tirou dessa experiência? Qual aprendizagem saudável que te construiu como alguém melhor você tirou dessa experiência? Primeiro, não tomar 4 cafés antes de uma apresentação, né? Yes, excelente. Porque o café, você já estava ansiosa, o café me destruiu, né? No momento que eu estava achando que ele estava me ajudando. Eu acho que, cara, assim, é difícil falar não fique tão ansioso, nervoso. É muito difícil falar isso quando você está depositando todas as suas fichas. Eu acho que primeiro não acho que aquilo é a última opção do mundo. Vai lá, faça o seu melhor, faça com calma, mas é isso, é uma preparação para você estar calmo naquela hora. Não é no dia que você vai se preparar para estar calmo. E é isso, quando você, nesse caso meu, é,
Era uma coisa, era uma empresa que eu trabalhava com essa empresa quando eu estava do outro lado. Então eu sabia o que essa empresa fazia. Tipo, não era para eu estar tão nervosa naquele, porque eu sabia daquela empresa, né? Mas assim, é óbvio que tinha uma pressão e tal. Mas assim, eu acho que o aprendizado é isso, é não depositar todas as fichas como se aquilo fosse salvar a sua vida. Aham. Exatamente, velho. Não achar que Exatamente. aquilo é a única opção que vai ter para você na vida. Sim. Mas eu estava 10 meses desempregada, então para mim aquilo era o momento, né? Era a Aham. expectativa toda que eu criei em cima daquilo. E acreditar que, meu, tudo tem sua hora e você tá onde você tem que estar. Eu acho que, Aham. sabe, que é o que a gente estava falando Aham. sobre engravidar. A pessoa pode fazer 10 tratamentos e não conseguir engravidar. Sim. Sim. E aí, Exatamente. então, acho que Exatamente. é isso. Não achar que tá tudo ali, tá tudo ali, tá tudo, depositar todas as fichas ali, né? É. E o desespero faz isso, né? As É, pessoas que estão vivendo, quando a gente está num contato com a escassez, seja de saúde, seja financeira, seja de relações, quando a gente está em contato com essa escassez, a gente se apega a qualquer coisa. Então, uma é, pessoa que tem muito medo de ficar sozinho vai escolher qualquer um. Uma pessoa é, que precisa muito de dinheiro vai pegar o primeiro emprego. Então, é uma tentativa desesperada de sobrevivência. É muito intuitivo, é muito instintivo. Mas se tiver lucidez, se tiver calma, se tiver uma base de crenças, de ideias, esse desespero não atinge. Você fala, opa, tô aqui nadando, não é o último navio. Se eu me acalmar, eu posso ver que tem uma ilha aqui do lado e eu vou nadando para lá. Não preciso ficar esperando. O navio passou, vou morrer? Não, calma, continua nadando. Não para de nadar, uma hora vem. Então acho que para a gente ir finalizando, Fabi, que eu acho que daqui a pouco dá o tempo, é. Aí a gente fica é, desesperado. Vai, Raul, Gabriel, só tem 2 minutos. é tipo isso. É, eu acho que como recado final, se a máxima frustração é a finitude, é a morte, se eu aprendo a lidar com essa frustração que é a maior, aprendo que eu vou morrer, eu vou me preocupar com um copo que quebrou, eu vou preocupar com minha mulher, meu marido que não me respondeu do jeito que eu queria. Não. Se a gente mantém vivo em nós a ideia de que vamos sair, seja as crenças que for, mesmo que seja uma crença de espiritismo, de outras encarnações, é essa aqui, esse nome que nós temos, essa profissão, essa identificação, não vai existir mais. Então, quando a gente tem como antídoto de lidar com as frustrações, aí a gente tem que pensar no. Eu falei algumas dicas como remediativo, eu quero dar algumas ideias como preventivo para aprender e lembrar-se disso. Primeiro, quando a gente cultiva a gratidão, a frustração perde a força. Eu não tenho meu emprego. Nossa, mas eu tenho saúde, eu tenho teto, eu tenho família, eu tenho isso. E lembrando, a gratidão é algo que se cultiva. Não é, 2 minutos. Então, dica: aconteceu um problema, pessoal, anota essa que essa vale ouro, vale mais que ouro, diamante. Essa é fantástica. Pratique, sem prática não adianta. Não adianta ter o melhor restaurante sem comer, sem experienciar. Pratica. Dica de ouro: aconteceu um problema, se pergunte: como eu posso ser grato por isso? Caiu meu copo, como eu posso ser grato? Eu escutei, eu escuto. Eu vi, eu enxergo. Eu tenho outros copos. Você pode viajar. Perdi minha tal coisa. Como eu posso ser grato por isso? Fulano me xingou, fiquei com raiva. Como eu posso ser grato por isso? Eu sou grato porque eu escuto. Na hora, Fabi, na hora, na hora, na hora. Dica: experimente, experimente. Qualquer um, limpa suas crenças agora e experimenta isso. Última dica: lembre-se que você é finito e que as pessoas que você ama também são. Às vezes, se você acordou de manhã e as pessoas que você mais ama e você estão vivas, ótimo, já tem um motivo para você agradecer e se conectar. Aprender a lidar com a morte zera os seus mimimis com as frustrações ou até mesmo as frustrações mais intensas. Duas coisas: agradecer pelas frustrações, pelos problemas e aprender e lembrar-se que somos finitos. Esses dois, Fabi. Gabriel, muito obrigada. Estou muito feliz com as nossas lives. Quero mais semana que vem. Não fuja de mim. E muito obrigada a todo mundo
mundo que participou da live. A live vai ficar gravada lá no IGTV, no meu feed, para sempre, porque live assim tem que ficar para sempre. Que honra. Gente, muito obrigada. Pessoal, Isa, Dani, o pessoal que falou, Simone, todo mundo que esteve presente, que vai ouvir